Gente, olha só, queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Para essa série, eu vou fazer duas mensagens que preparam para a série. Uma delas é essa. A gente sabe que discipulado é algo central na nossa igreja. Assim como a visão da nossa igreja tem coisas que são importantes. Essa mensagem eu diria que é um abre-alas para tudo que a gente vai falar a partir da última semana desse mês. E um abre-ola para todos os sonhos que nós temos para esse lugar, e não são poucos, são muitos sonhos, todos os sonhos. E a relevância dessa igreja, um abre-alas inclusive para que essa igreja seja relevante aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. É isso, a gente pensa nisso. Inclusive, o que eu vou pregar hoje vai ditar o tamanho da nossa relevância como igreja, dependendo da sua resposta. Ou seja, o apelo que eu vou fazer hoje com essa mensagem e a sua resposta a esse apelo vai ditar o quanto nós vamos poder ser relevante como igreja onde nós estamos plantados. Essa mensagem foi uma mensagem que eu preguei no início da nossa igreja. Eu não repito mensagem aqui, muito difícil, mas eu tinha algo já colocado no meu coração desde lá de trás. Essa mensagem mudou a minha vida e a minha forma de fazer ministério junto com a da minha esposa e da minha esposa. E quando eu entrei nesse lugar, o Senhor falou, eu pensei assim, vou deixar passar um tempo. A gente sabe que muita gente ia chegar. Hoje a gente tem baixa aqui no nosso culto porque os jovens foram fazer a prova da FJ, não foi isso? Pena que eles estão aqui, mas vão estar de noite, vão escutar. E o objetivo eu entendia que eu teria que esperar passar um tempo para voltar e pregar esse sermão e essa mensagem, principalmente para muita gente que está chegando, e para direcionar e posicionar muita coisa que a gente tem para viver no Senhor. Atos capítulo 2, versículo 42, eu queria que você abrisse, a gente vai ler. O contexto desse texto é o seguinte: Jesus tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, e ele reuniu os seus discípulos antes de ir aos céus, e ele disse algo: olha só, vocês vão aguardar aqui, e eu vou revestir vocês de poder que vai vir do alto. Foi o que a gente conhece como descida do Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2, e depois que vocês receberem poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas antes de vocês irem, vocês têm que receber o Espírito. O Espírito Santo residente é o que dispara, é o start para que a igreja possa ir. Pois foi o que aconteceu. Em Atos capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 41, relata o dia em que Deus mudou de casa. O Espírito Santo veio e habitou em todos aqueles que disseram sim para Cristo. Veio e mudou de endereço, e diz o texto bíblico que ali começa a igreja. 3.000 pessoas disseram sim para o Evangelho, foram batizadas com o Espírito Santo, e o que a gente vai ler a partir do versículo 42 são as primícias de uma igreja. Como que uma igreja deveria ser? Depois que elas são visitadas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vem morar nelas, eles se desdobram em construir comunidade, igreja, gente que se relaciona em torno de Cristo. E a partir desse momento, o Lucas, que foi quem escreveu Atos, começa a relatar o que de fato é ser igreja, e quais são os ingredientes que preparam uma igreja que mudou a história, porque foi o que aconteceu com a igreja primitiva, a ponto de chegar até a gente. Então agora nós vamos ler sobre essa ótica. Uma igreja foi construída, uma igreja relevante, e essa igreja tem alguns ingredientes. Versículo 42 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.
e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse texto, gente, é o texto que relata a expansão da igreja, o início dela e depois a sua expansão. Esse texto fala sobre frutificação, sobre uma igreja contagiante, uma igreja amorosa, uma igreja apaixonada, e parece que é uma receita. Se a gente fosse fazer a metáfora de construir uma refeição boa, seria a receita de uma igreja poderosa. E numa igreja poderosa não faltam alguns temperos, não faltam alguns ingredientes. Se para cozinhar nós precisamos de tempero e ingrediente certo, para fazer uma igreja relevante nós precisamos de tempero e ingrediente certo. Parece que Jesus colocou os ingredientes que formam uma igreja poderosa, toda junta aqui, ó, e está nesse texto que a gente acabou de ler. Primeiro, eles estavam cheios de amor, é isso que a gente acabou de ler aí, cheio de amor, compaixão, porque a gente sabe que não existe conquistar pessoas, ter uma igreja que avance em direção às portas do inferno, sem que o povo seja amoroso, sem que o povo seja meloso. A gente costuma dizer que na nossa igreja é amor à primeira vista. Diabético aqui tem overdose de glicemia, que chega perto da gente, todo mundo doce, entendeu? É isso, é amor, é abraço. A gente sabe claramente que a gente ganha as pessoas para a gente antes de mostrar o evangelho para elas, porque se nós não somos as cartas vivas do evangelho, como é que as pessoas vão querer Jesus? Não vão. É óbvio, somos nós, é o amor que sai de nós, sabe? João 3,16 fala, porque Deus, o quê? Amou o mundo, e aí tudo aconteceu. Tudo começa com um princípio único, chamado amor. Esse é um ingrediente poderoso, sabe? Mas uma igreja poderosa, diz o texto, que não tem apenas compaixão, não tem amor, mas tem ensino da palavra. É isso, eles persistiam diariamente e conhecer ao Senhor. Primeiro vem a experiência, primeiro vem o encanto, primeiro vem o maravilhamento, mas em segundo lugar vem, vou tentar entender o que aconteceu, quais são os princípios que a partir daí geraram, o que Jesus falou para a gente a respeito, para que a gente consiga construir solidez, para que a gente consiga construir raiz. Óbvio, está aqui, mas não é só isso. Além do amor, além do ensino da palavra, tem também um negócio que crente ama, tem comida, aleluia, partir do pão, pô, e nisso eu sou bom, demais, mas estou malhando, estou magrinho, profetiza, gente, pela manhã, não? Caraca, meu irmão, caramba, pô, fala sério, pô, dá força aí, pô, fala sério. E gente, fala para mim, por que a gente gosta tanto de comer? É porque é na mesa que as relações acontecem, é ou não é? Jesus instituiu pouca coisa, uma tem a ver com banho e outra tem a ver com comida. Cara, um é batismo e outra é ceia, é mesa, é comunhão, é partir do pão. Inclusive o próprio texto nos relata essas duas, vamos dizer assim, essas duas asas. A gente tem as grandes reuniões, que é o nosso caso aqui agora. A igreja, a gente tem as pequenas reuniões, as reuniões em casa. É isso que o texto falava, todos os dias eles partilhavam o pão de casa em casa e se reuniam. Uma grande igreja tem pão, tem mesa, tem relacionamento, tem riso fácil, isso é bom demais. Também tem, o que o texto fala, tem oração, tem buscar o Senhor, sabendo que é através de relacionamento íntimo com Deus que a gente se blinda de uma religiosidade e de um dogmatismo, pode, não pode, lei, já falei sobre isso aqui hoje. Na verdade é a relação que significa a lei, não o contrário. Por isso é na intimidade que as coisas mudam, é no compromisso íntimo com Deus que o maravilhamento acontece. Viver religião sem Deus é horrível, e sem intimidade. Sabe, gente, esse texto fala, parece que são ingredientes, sabe? Quando a gente põe todos esses ingredientes juntos, é o que o texto fala, milagres acontecem, não tem jeito. O texto diz que sinais e prodígios eram feitos por todos e pelos apóstolos. Mas por quê? Porque o sabor dessa comida toda, os ingredientes colocados juntos, na temperatura certa, vai aparecendo, todo mundo fala, nossa, que delícia essa igreja, que gostoso, que maravilha, que coisa boa, sabe? Vai aparecendo essa grande refeição. Mas tem uma coisa nesse texto que é tão importante, que se entendermos isso hoje, tudo vai mudar aqui na nossa igreja hoje. Tudo vai mudar.
Talvez ele passe desapercebido, mas a palavra que eu quero destacar, talvez o ingrediente, veja bem, tudo que eu vou falar a partir de agora, não estou dizendo que não falte aqui na nossa igreja, não está em falta, mas é para alinharmos, para melhorar. Então quando eu começar a aplicar, por favor, não entendam que é algo pessoal, não é, tá? É para um direcionamento, que eu acho que quanto mais força nós tivermos desse ingrediente, mais nós podemos ir. O nome desse ingrediente é concordância. Andar em acordo. Versículo 44 diz aí, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos, estavam unidos, ou seja, unido, junto, tudo em comum. Eles estavam em concordância, eles faziam uma só voz, eles tocavam a mesma música, eles escutavam a mesma sinfonia. Por exemplo, eu sou casado com a Priscila, minha esposa tem 16 anos, e eu conheci ela 3 anos antes, ou seja, são 19 anos juntos. Gente, não tem jeito, ninguém fica tanto tempo junto, se não senta e conversa, e fala, vamos para um canto, vamos para o outro. Não entende, não consegue ir juntos, a gente não andar de acordo, sabe? Você não consegue ficar junto com alguém, sem antes ter alcançado esse lugar, de sentar e falar assim, esse é meu limite. Ou ela fala, Everton, não gostei disso. É normal, é ou não é? Engraçado que o que eu gosto, muitas vezes não é invasivo para alguém, mas para minha esposa é, então vamos refazer. Poxa, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer tal coisa. Por exemplo, a minha esposa investiu muito em mim, muito, investe até hoje. Chegou uma época no início do nosso casamento que ela falou, eu acredito muito no que Deus tem para a tua vida, Everton. E eu já tinha feito faculdade de música, e ela falou assim, vai fazer teologia. Eu falei assim, mas amor, você entende? E eu que trabalhava, ela não trabalhava, ela cuidava, um pouquinho depois ela começou a cuidar da Helena, que é a minha filha primogênita. E eu tinha que trabalhar. Eu falei, amor, você sabe que isso aí vai ter consequências, porque eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, e vou ter que estudar, e ir para a aula de noite, e depois eu saía do trabalho, eu ainda trabalhava até 2 horas da manhã, você imagina que loucura era? Ela falou, não pode ir, eu vou, eu seguro as pontas. Nós fizemos assim durante 4 anos, nós fizemos até eu me formar. Eu entendi que ela segurou as pontas para mim, para que eu pudesse naquele momento estudar. Hoje eu estou doido para fazer uma nova universidade, eu amo estudar, amo faculdade, mas eu entendo que é o momento dela. A Priscila está fazendo psicologia hoje, então o que eu faço? Ela vai estudar, eu seguro as pontas. Acordo, concordância. Não andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Engraçado que é isso que o texto de Amós capítulo 3 versículo 3 fala. Agora percebam, eu e a Priscila, nós somos 2 líderes, 2 personalidades totalmente diferentes. Ela uma personalidade, eu uma personalidade forte, a Priscila também é uma personalidade forte. Ela foi filha de coronel da polícia militar, filha de coronel da polícia militar, imagina. E eu filho de um empresário. Ela torce para o Palmeiras e eu torço para o Fluminense. Aleluia, Senhor, obrigado. Ela paulista e eu carioca. Carioca não, nasci em Curitiba, mas só nasci e vim para cá, então sou carioca. É pior que ser brasileiro e argentino aqui, cara. Brincadeira, tem argentino aí não, né? Nem paulista. Eu amo os paulistas, casei com uma. Não adianta. Eu lembro que no início, eu já contei essa história aqui. No início do nosso casamento, a gente estava lá e ela falou, e vamos embora. E saiu de casa, foi embora. 15 minutos e voltou. Mas foi. Não tem jeito, gente. Tem hora que a gente tem que sentar e a gente tem que dizer, vamos para onde? O que nós vamos fazer? De vez em quando eu tenho que ceder. De vez em quando ela tem que ceder. Você tem que dar para a gente, para qualquer instituição, seja família, seja relacionamento, seja negócio. Você vai fazer negócio com alguém? Se você não estiver disposto a ceder, se você não estiver disposto a elencar o que eu não negocio e o que eu negocio, porque não é tudo do teu jeito, cara. Qualquer instituição é falida, gera fracasso,
se a gente não entender prioridades e a partir dali sentar e entrar em acordo, para dizer, vamos para cá, não, vou recuar, agora vai você, agora vou eu, sabe? A gente tem que estar disposto a ceder, inclusive, abrir mão de alguns conflitos, para a gente ganhar o projeto todo, não tem jeito. Ou seja, um projeto só pode dar certo quando as pessoas se unem e concordam quanto a um destino comum. Amós capítulo 3, versículo 3, a gente conhece, eu já até citei hoje. O texto diz assim: podem duas pessoas andarem juntas se estiverem de acordo? Óbvio que é uma pergunta retórica, ele tá afirmando, não podem. Podem duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo? A Bíblia diz que a igreja de Atos, que nós acabamos de ler, ela tinha diversos ingredientes. Tinha o Espírito Santo, tinha palavra, tinha experiência com o Senhor, tinha comunhão. Veja, comunhão e concordância são coisas diferentes. Tinha comunhão, tinha líderes fenomenais, mas também tinha uma coisa: eles estavam em concordância. Parece uma questão óbvia o que eu vou dizer, mas é impossível a gente andar na mesma direção se não estivermos indo na mesma direção. É impossível. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu chamar Anderson. Vem cá, Anderson, me ajuda com isso aqui. Anderson é o nosso modelo agora na passarela. Vem cá, Anderson, presta atenção nisso. O Anderson, daqui a pouco, até vou falar sobre o Anderson daqui a pouco. O Anderson foi uma das pessoas que começou a igreja comigo. O Anderson e a Gabi são uma grande bênção. Imagina um líderzão. Olha aqui, somos dois líderes. Aqui, ó. Pode tirar uma foto aí. Sorri. Fala para mim, existe líderes mais unidos que eu e Anderson? É óbvio que não. Aqui a gente está de braço junto, pode tirar foto, sabe? Aqui estão os dois líderes mais unidos que existem, e nós estamos unidos mesmo, é só vocês olharem. Mas sabe o que isso significa, gente? Sabe? Nada. Não significa nada. Sabe, gente, muitos de nós queremos ver uma igreja romper, queremos ver casamentos romper, queremos ver negócios romper. Muitos de nós queremos ver o evangelho crescer, estando apenas unidos de braços dados. Mas isso não quer dizer muita coisa. Não quer dizer. Sabe? União não é concordância. Vou repetir. União não é concordância. Uma igreja só é relevante onde foi plantada se andar em concordância. Mas como saber se temos concordância? Como a gente vai saber? A gente só vai saber se estamos em concordância quando a gente decidir fazer o que, gente? Andar. Calma. Andarão dois juntos se estiverem de acordo? É isso que Amós falou. Será? A igreja, gente, é chamada para andar. A palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, mas é o que? Prevalecer contra, ou seja, a igreja que está vindo. Se a igreja não sabe andar em concordância, não chega às portas do inferno, perde para ela mesma. Nós só vamos entender se a gente começar a andar. Igreja é movimento, e é aí que mora o perigo, porque só tem vitória quem consegue andar e quem consegue avançar. Anderson, aquele é teu objetivo, não é? Fala assim, é. Então tá bom, muito bom, Anderson, muito bom. Então faz o seguinte, vai até ele, vai lá. Pô, cara, tu não é de nada, hein, cara? Me ajudar. Pra lá. Então, vocês estão percebendo o negócio aqui, gente? Vocês estão percebendo? Tá junto não quer dizer muito nada.
A gente tem que saber se as portas do inferno vão prevalecer quando a igreja resolve caminhar junto. Caminhar junto. Igreja unida, família unida, negócio unido, amigos unidos, não querem dizer nada. Existe algo superior à união. O nome disso é concordância. Deus só libera poder quando algo superior à união acontece. Concordância, andar junto, não é apenas estar de braço dado, não existe, é maravilhoso, tudo lindo, mas agora a gente vai saber de verdade se as portas do inferno não podem prevalecer quando a gente falar assim: Anderson, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, conta para mim o seu sonho. Fala assim: pô, pastor, eu tenho um sonho. Pastor, eu tenho um sonho. Locutor, lindo demais. É mesmo, cara. E cara, me conta, fala assim para mim. Pô, então você não quer fazer parte disso comigo? Você não está querendo fazer parte disso comigo, não? Então, eu sou pastor, eu tenho um microfone. Isso, pô, eu lidero. Mas, cara, Deus tem um sonho. Eu acho que o sonho dele é genuíno. Qual é o problema de falar: vambora, Anderson, aqui, ó. Muito legal, muito lindo ver o que Deus está fazendo através de você, Anderson. Cara, que prazer a gente caminhar junto. Mas, cara, eu também tenho um sonho. Você podia me ajudar? Vamos fazer isso junto, vamos caminhar junto. Não vamos anular força. Vem cá, força é ótimo, mas forças opostas se anulam. Sabe qual é o problema, gente? É que muitas vezes a gente trabalha, no final do dia está exausto e não produziu nada, porque cada um vai para um canto. Pô, tu está afim? Vamos comigo agora para lá, Anderson? Vamos, então vamos. Foi meio mais ou menos, mas vamos. A salva de palmas para o nosso modelo. A salva de palmas, obrigado, Anderson. Obrigado. Presta atenção. Deus só libera poder quando algo superior à união acontece. Concordância em relação à direção, concordância em relação à visão, concordância em relação a propósito, concordância em relação à autoridade e liderança. E preste atenção nisso que eu vou falar, gente. Eu sei que talvez a sua história se traga de um lugar onde as pessoas me mandavam e me usaram. Isso acontece de verdade. O nome disso é abuso profissional, abuso religioso, o nome disso é abuso relacional. Mas, gente, vocês percebem que não tem como a gente fazer algo grande se a gente não concordar e todo mundo andar junto. Concordância em relação à visão, concordância em relação a para onde eu vou, porque vida cristã é movimento, e eu até posso me movimentar, mas só faço esforço e não saio do lugar, porque não concordamos. E o pior, ainda atrapalhamos o povo que está querendo ir para uma mesma direção. Sabe por quê, gente? Muitas vezes uma igreja não pode correr em direção a ser relevante onde ela está implantada. Sabe por quê? É porque estamos juntos, mas a gente não resolveu andar para o mesmo lugar. Isso é um problema. Um para um lado, outro para o outro. Isso cansa pra caramba. Chegamos em casa exaustos, não produzimos nada. A igreja de Atos era incrível, porque ela tinha o Espírito Santo, porque ela tinha 2 talentos, mas porque tinha algo. Ela tinha muito mais do que um óleo derramado sobre sua cabeça, poder, autoridade, milagres, muito mais. O Espírito Santo na igreja de Atos destruiu egos. O Espírito Santo na igreja de Atos destruiu vaidades, quebrou corações, ajudou e capacitou pessoas a renunciarem, a abrirem mão, e é por causa disso ele derramou unidade de direcionamento para aquele povo. Não é suficiente estarmos unidos, nós precisamos andar juntos. A nossa igreja é um exemplo disso. A nossa igreja, ela começou porque tinha um grupo pequeno. E como é que era isso aí? Eu e minha esposa, nós abrimos a nossa casa, e chegaram os nossos amigos, muitos estavam afastados do evangelho, outros não conheciam o evangelho,
E a gente começou a sonhar com uma igreja onde cada cristão seria um pastor e cada casa seria uma igreja, e a gente ministraria o evangelho, e a gente começou a sonhar juntos. Muita gente veio com vivências diferentes de uma igreja baseada em pequenos grupos. Não, eu vim de um lugar onde isso aí foi dominação do homem pelo homem, foi autoridade de homem com o homem, isso aí era puro instrumento de domínio. Mas a gente falava assim, gente, se a gente aplicar o princípio que é bíblico da forma certa, o Senhor pode fazer grandes coisas. E foi chegando gente, quer ver? Chegou gente como o Anderson e a Gabi, que estão aqui hoje, chegaram lá em casa, e eles, óbvio, cheios de dúvidas também, assim como nós, que fomos experimentando. Mas o Anderson e a Gabi falaram assim, cara, eu vou comprar esse barulho, eu vou comprar, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Sabe o que eles fizeram? Eles não apenas deram os braços para a gente e falaram, nós vamos caminhar, eles abriram a casa deles, e eles começaram a cuidar de pessoas, e eles começaram a cuidar de pessoas, a ganhar pessoas para Jesus, cuidar delas, a pastorear aquele povo. Como não lembrar, por exemplo, da Karine, por exemplo, com o Patrick que toca no Ministério de Louvor, e Karine que hoje é responsável por uma rede no Kids. Karine e Patrick chegaram lá também cheios de dúvidas, mas a Karine falou assim, eu não apenas estou unido, eu quero caminhar, e começaram a cuidar das nossas crianças, a pastorear nossas crianças. Gente, mas talvez um dos exemplos mais emblemáticos para a gente foi o exemplo de Atanael e Marisa. No início, Atanael e Marisa são dois senhores com mais de 60 anos, sem idade de ser meu pai. Atanael e Marisa, eles vieram de outro lugar, eram pastores em outro lugar, ou seja, eles tinham décadas pastoreando. Eu tinha idade de ser o filho deles, e eu lembro que Atanael e Marisa chegaram lá em casa e ficavam quietos, e eu ficava curioso de saber o que tinha. Você imagina ser liderado por um menino que é um filho para mim, parece um filho, não é? A idade. Aí um dia a gente estava preparando a nossa primeira liderança, de líderes de célula na nossa igreja. Atanael estava lá, quietinho. No final, quando acabou aquele momento, ele pediu a palavra no final, e ele falou assim, meus irmãos, eu já tenho muito tempo de igreja, e eu já pastoreei e tal, não sei o que. Ele falou assim, o que o Everton está apresentando para a gente é tão bíblico e tão bonito. Eu pensei que eu já estava para me aposentar, mas hoje eu quero dizer, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Eu não quero estar de braço dado apenas, eu quero caminhar. Hoje eles lideram junto com a Clícia o ministério da maior idade, de 65 mais aqui na igreja. Mas aqueles senhores que tinham idade de ser meu pai, disseram assim, eu não quero apenas estar de braço dado, eu quero caminhar, eu quero fazer algo. E sabe, gente, a coisa mais bonita que eu vejo é que hoje a nossa igreja está de pé, porque um dia um grupinho pequeno, há 6 anos atrás, um grupinho pequeno, que amava a Deus, decidiu andar para o mesmo lugar junto, mesmo com dúvida, mesmo com dificuldade. Eu e Anderson mesmo, a gente já teve vários arranca-rabo, na boa, de ligar, de ficar no telefone, cara, isso aqui, eu falei, cara, pô, isso aqui, eu falar para ele também, cara, não curti disso, ele falou, não curti isso, é isso, família, mas cara, estou junto, estou caminhando, estou fazendo, sabe, eu concordo, eu vou dar meu apoio, eu estou junto. Uma igreja não é grande por causa do seu modelo, ou por causa do seu pastor. Uma igreja é grande por causa de pagar um preço de ser um coração no Senhor, de andar e caminhar junto, o poder de andarmos juntos, existe um poder nisso. Um dos maiores males de uma igreja, e que rouba o poder da igreja, é do meu jeito, de um casamento também, do meu jeito, de uma relação de negócio, do meu jeito, vai ser do meu jeito, eu não sei, é sempre o meu conforto, é sempre a minha alegria, é sempre o meu modo de fazer, e a gente fica o quê? Aqui medindo força, empacado, a gente fica empacado. Ei, não sou só eu que existe não é só você que existe não,
Não é só você que importa e que pensa que importa. A vida não é só sobre mim, a vida não é só sobre você. Não. Gente, presta atenção aqui na nossa igreja, no projeto que Deus deu para todos nós, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Presta atenção no que eu vou falar. Quantos aqui, talvez, quantos ao nosso redor estão indo para o inferno hoje, agora, porque não estão andando, nós resolvemos não andar juntos. Quantos hoje estão indo para o inferno porque dois irmãos, duas pessoas que amam o Senhor, não podem entrar em acordo sobre como ganharemos vidas para Jesus? Não sou só eu que existe, não é só você que existe, sabe? O Senhor está esperando por isso. O Senhor está esperando que horas que as igrejas, que a gente vai acordar. O Senhor está esperando que horas que a gente vai entender que a gente não pode fazer tudo sozinho, mas que juntos nós podemos fazer tudo o que Deus quiser. Juntos nós podemos fazer algo extraordinário. João capítulo 17, que inclusive é o capítulo base para o livro que nós vamos ler, o Fazedor de Discípulos. Ali Jesus faz uma oração, e a oração, Jesus vai até o monte, e está com os seus discípulos lá também. Ele começa a orar pelos seus discípulos e pela igreja. Isso é a última relação, oração, tempo, a sorte com Deus que Jesus tem antes de ir para a cruz. E ali ele faz um fechamento, um encerramento do seu ministério. E orando pela igreja, ele diz assim: Pai, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo. Ele está falando isso para a gente. Eu oro para que o Senhor não os tire do mundo, mas eu oro para que eles sejam um, porque através da unidade o mundo conheceria que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que é, gente? A gente acha que as nossas ferramentas para evangelização são a coisa, o último biscoito do pacote. A gente acha que o que a gente faz no evangelho, isso aí é o último. Quer ser relevante? Quer ser relevante? Aqui ó, eu oro para que eles sejam um, porque através da unidade o mundo reconheceria que eu sou o Senhor. Unidade, caminhar para o mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo direcionamento. Gente, essa é a maior explosão que nós podemos ter, não é só de braço dado, é falar, tem visão? Eu estou, tem propósito? Eu estou junto. Tem uma coisa que eu não concordo, pô cara, ajuste isso aqui, mas é central, de verdade, é central? Não é, então escolha suas guerras. Tem hora que a gente tem que escolher. Você consegue escolher? Escolha sua. Eu quero é discordar. Cara, o que você ganha com isso? Você não vai conseguir construir uma família, você não vai conseguir construir uma imagem diante da sociedade, um negócio, você não vai ser relevante no reino de Deus. Lembre-se que as portas do inferno não prevalecem contra não é contra o seu nome não é contra o Everton, contra a Andressa, contra o Luiz César, nada disso, é contra a igreja. Sabe o que é? Não existe inferno que possa ser vencido, que não seja por um coletivo, e para ser coletivo é braço dado e caminhar junto. Talvez um dos grandes exemplos de concordância, Torre de Babel, é um exemplo mau, ruim, mas o que eles conseguiram, o poder, existe poder na concordância. Olha que coisa forte. Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície de Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Vocês conhecem a história, né? Eles queriam construir uma torre para chegar até Deus, mas a intenção era errada, para que eles se parecessem com Deus. Mas olha o que Sinear fez, essa cidade fez, ela fez algo totalmente diferenciado. Eles conseguiram todo mundo caminhar em direção a um propósito, e olha o que eles construíram: usamos tijolos em lugar de pedra, piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, olha o propósito era errado. Assim, nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Ou seja, nós vamos ser o bom, nós vamos ser conhecidos. E o Senhor desceu, diz o texto, para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Olha só que coisa interessante. Inclusive o Senhor ficou admirado. Nossa, olha o que eles conseguiram. Olha o texto: vamos fazer tijolos, o que o texto está falando, e vamos construir, vamos fazer algo incrível. O que eles acertaram? Um planejamento, um projeto, e a partir dali eles começaram a caminhar juntos, sabe? E o pior, o texto vai dizer que não havia nada
o que eles não conseguiriam, porque estavam caminhando todos para o mesmo lugar. Gente, a nossa igreja é tão linda, Deus tem feito coisas tão sobrenaturais em pouco tempo, Deus tem nos abençoado de forma sobrenatural. Agora, gente, já imaginou quando todos estiverem falando a mesma língua, quando todos estiverem indo na mesma direção? Uau! Quando todos disserem, por exemplo, eu estou de acordo com a visão da igreja, eu quero caminhar, eu faço parte de uma célula, eu sou envolvido em discipulado, eu quero pagar esse preço, eu contribuo nos projetos, eu apoio. Já imaginou quando todos derem tudo para o mesmo lugar, sem anular esforço, sem anular força, sem serem vetores contrários? Imagina! Eu não duvido, gente, que todo mundo esteja unido aqui, eu não duvido. A nossa igreja, uma das maiores características que nós recebemos é como eu me sinto acolhido, como eu me sinto amado. Eu não duvido, mas a pergunta que eu estou fazendo é: será que está todo mundo andando junto? Será? A nossa igreja é uma bênção, mas já imaginou quando todo mundo estiver indo para a mesma direção? Sabe o que Deus vai dizer? A mesma coisa que Ele disse para Babel, para aquele povo da Torre de Babel: não haverá impossíveis, não haverá o que eles não possam fazer em nome de Jesus. Em Babel, o povo construiu uma edificação, uma cidade no céu, só com o poder do acordo, da concordância. E olha o que eles conseguiram fazer. Deus só destruiu porque Ele não divide o seu nome, a sua glória com ninguém. E quando uma igreja disser assim, se ela disser assim: vamos usar toda a nossa energia, sem anular força, todas as nossas habilidades, vamos usar todos os nossos recursos para edificar uma obra, para salvar o perdido, o que Deus faria? Ele pararia a obra? De jeito nenhum. Ele derramaria o seu Espírito. Aquela igreja de Atos estava unida e tinha tudo em comum. Eles usaram o poder da concordância, todos usaram seus recursos, todos usaram suas habilidades e mudaram o mundo em poucos anos. E mudaram o mundo destronando Império Romano, que era a nação mais poderosa do mundo, sem armas. Sem armas? Eles tinham a arma mais poderosa do mundo. Eles entraram em acordo e caminharam. Qual o propósito da sua vida? Se o seu propósito de vida é você, o meu propósito de vida sou eu, será? Trabalho forte que temos que fazer é conscientizar as pessoas de que o projeto é de Deus e não nosso. O projeto é de Deus, a vida é de Deus e não nossa. Os sonhos são de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Querer quanto efetuar. Se começa nele o querer, os sonhos são deles, não são nossos. Você acha de fato que você sabe tudo? O Senhor vai mudando, vai convertendo corações. E disse inclusive lá a profecia de Joel, que a profecia diz que nos últimos tempos o coração dos pais se converteria aos filhos. Ou seja, não existe avivamento e grande avivamento se os corações não se converterem. Sem dúvida, concordância é um lugar de poder, e onde há concordância o impossível acontece, independente do propósito muitas vezes. Vocês lembram, há 100 anos mais ou menos atrás, um grupinho de jovens resolveu furar o trabalho durante uma semana, e eles foram beber, e eles foram para farra. Fizeram isso num ano. No ano seguinte eles fizeram de novo, e daí já juntou mais gente. No outro ano eles fizeram de novo e já juntou mais gente. E hoje, depois de 100 anos, esse se tornou uma festa nacional, em que o Brasil inteiro e o mundo inteiro olha para cá, quando isso acontece. Hoje, o que acontece é que o carnaval é passado pelas cadeias de televisão por todo o país, isso porque era um grupinho, mas esse grupinho resolveu estar unido em um propósito. E hoje a nação inteira faz o que aquele grupinho decidiu fazer anos atrás. Por quê? Porque resolveram um propósito e começaram a andar juntos. Por que a igreja brasileira, a nossa igreja talvez ainda não se tornou modelo nisso?
em concordância. Por que, por exemplo, a nossa igreja, em um determinado momento, ao invés de televisionar carnaval, não televisiona a nossa adoração? Numa semana, o Brasil para adorar o Senhor, a gente para em jejum e oração. Por que isso não acontece? Eu digo, porque é cada um por si. Eu tenho a verdade, eu tenho a realidade. E aí, lógico, existem diversas adequações em relação à teologia que entende, a forma de se organizar que entende, mas existe algo que nos faz um. Por que a gente não anda junto? Qual é a missão da igreja? É ganhar o mundo para Jesus, é isso, Mateus capítulo 28. E por que isso ainda não aconteceu? Porque nós não pagamos o preço de sermos um só coração no Senhor. Talvez você esteja aqui e imerso nesse mundo de vaidade e não concorda com isso que eu estou falando, dizendo assim, não, é legal, pô, é bom discordar. Veja bem, eu não estou aqui muitos me conhecem aqui, sabe que uma coisa que eu não faço é liderar de forma autocrata. Mas a verdade é que a gente tem sobre nós a palavra do Senhor, e a gente tem o Senhor, e tudo a gente prescruta em relação à palavra do Senhor, mas existe uma subjetividade que a palavra não acorda. Vou pintar essa parede de qual cor? Vou comprar tal, não existe. Que tal naquilo que é subjetivo ter alguém para apontar? Porque senão a gente não sai do lugar. Talvez a tua história com a igreja, a tua história com as relações seja sempre abusiva, e por causa disso você foi para o oposto. Eu vou caminhar sozinho. Inclusive quando o outro tentar fazer alguma coisa, eu reflito também. Quantas vezes eu pego gente assim? Inclusive essa é a síndrome, é um dos perfis da orfandade. Quando eu sou mutilado por uma relação de autoridade, ou eu me transformo numa pessoa carente, ou numa pessoa com medo, ou numa pessoa reativa. E a reatividade muitas vezes me faz caminhar sozinho, e ninguém faz nada sozinho, gente. E qual é a consequência disso? Eu cada vez me isolo e sou a minha pior versão. Deus tem coisa grande para todos nós aqui, mas se a gente pegar na mão do outro e falar assim, o que você quer? Vamos fazer? Vamos fazer. Agora, cara, o que tu acha de fazer? Vamos para cá, vamos para cá. Não basta estarmos unidos. A pergunta é, estamos andando unidos? Ou estamos medindo força? Talvez você fale hoje aqui, você fala assim, é bonito discordar. Tem que ter discordância, porque se não discordar, meu líder vira um ditador. E isso acontece por aí, tá? É perigoso, sempre sondando o coração. Não, senão meu pastor vai virar um ditador. Eu não vou me submeter a ele não, senão ele vai abusar de mim, meu líder. E nós nos envenenamos de um veneno maligno que diz que espírito de contestação é bacana. Nós falamos precipitadamente, e por causa das nossas palavras, nós quebramos a honra, a relação de unidade, lembrando que não existe glória de Deus, não existe expansão do Evangelho, se a gente não for um. Jesus em João 17 disse, e aí? Como andar em unidade, conseguir andar, o nome disso, andar em unidade é concordância, se a gente não acordar. Se um não cedeu uma vez e o outro fez fazer, e vice-versa. Como? Aí a igreja empaca. A vida empaca, as pessoas empacam. Você pode fazer tudo certo, ler a Bíblia, orar, jejuar, mas se você não quebrar esse espírito de individualidade, se você não ceder para caminhar para o mesmo lugar, e não entender que é Deus quem está conduzindo a igreja, e não o líder, e não o pastor, é o Senhor quem faz, Ele tira pessoas, Ele coloca a pessoa, a igreja é do Senhor. Se você não decidir andar de braço dado, não apenas estar de braço dado, se não decidir andar em concordância, andar na direção de uma igreja, por exemplo, no nosso caso aqui, de uma igreja que acredita, nós acreditamos que cada cristão é um ministro, que cada casa é uma igreja. Eu quero fazer parte de uma célula, eu quero ser discipulado, eu quero discipular, eu quero fazer parte. Não, eu já fui muito machucado, me deixa escondidinho. Meu querido, deixa eu te falar um negócio, você não vem à igreja para adorar o Senhor, é isso mesmo, deixa eu falar, você não vem à igreja para adorar o Senhor, sabe por que você pode fazer isso em casa, não pode? Qual é a diferença da igreja para a tua casa? É que aqui tem um corpo, a gente se relaciona em torno de Cristo. Eu não sei como você chegou aqui, talvez a sua história te mutilou, talvez seja um problema, você
Não se puna mais, estando na reunião e não sendo igreja. Tem uma hora que a gente tem que falar assim, eu sei, machuca, exato, porque relação machuca, ser humano machuca, as pessoas saem machucadas, é normal, porque o meu Espírito Santo não cruza com um monte de Espírito Santo aqui, por exemplo. Eu tento, tem uns caras que eu falo assim, meu Deus do céu. Mas gente, olha só, mais uma vez eu repito, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e igreja é coletividade. Ou a gente resolve, não, eu cedo agora e vou, agora vamos comigo, ou a gente empaca. Ah, então eu me anulo. Se anula, você não é igreja, cara, porque nós somos felizes indo em direção às portas do inferno e vendo os milagres acontecer através de uma igreja viva. Uma igreja viva. Enquanto a gente não fala assim, cara, essa igreja tem uma visão, eu quero fazer parte dela. Puxa, eu quero fazer parte de uma célula, eu quero abrir minha casa para uma célula, sabe? Eu quero ganhar pessoas para Jesus, sabe? Eu quero enviar essas pessoas, eu quero ser enviado, sabe? Enquanto a gente não fizer isso como coletividade, a nossa igreja nunca será uma igreja vencedora. Nunca, nós sempre vamos ter um limite. Está na hora não apenas de estar de braços dados, mas de andar em braços dados para mudar o mundo. O mundo espera ouvir esse barulho harmonioso que sai de cada um de nós. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Eu queria terminar com a ajuda deles. Na verdade, o que nós fazemos sempre é o seguinte: muitos de nós aqui, você talvez se sinta aí, é verdade, a gente acha que o nosso dom é mais especial, e é mesmo, nós temos dom especial, nós arrebentamos a boca do balão, a nossa história faz a gente pessoas especiais, a gente sabe, muitos acham que somos importantes, e nós somos importantes mesmo. Muitos acham aqui, por exemplo, que só a gente é inteligente, e a gente é inteligente demais, nós temos boas sacadas, nós sabemos fazer tudo. Então o que eu faço? Eu quero solar, porque o projeto é meu de vida. Na minha família, eu sou a melhor melodia, eu sou a melhor música que pode tocar. Nos meus negócios a mesma coisa, sabe? Na igreja eu sei o que é. Quer ver, por exemplo? Vamos ver como é que isso funciona? Vitor, eu quero que você faça o seu melhor solo agora. A cara do Vitor. Vitor, arrebenta a boca do balão, sola mesmo. O projeto é teu, cara. Tu tem as melhores ideias. A salva de palmas pro Vitor, gente. Arrebentou a boca do balão. É um grande solista. Agora, aqui está o Jimi Hendrix. Anderson, faça o seu melhor solo. Yeah! A salva de palmas, gente. Arrebentou a boca do balão. Tulhão. Uou! Muito bom. Jedson é o nosso Kennedy do Aroche. Vai, Jedson.
Uou! Vai, Dan. Uou! Fala pra mim. Alguém tem dúvida que esses caras são bons instrumentistas? A gente não tem dúvida. Alguém tem dúvida que esses caras têm boas ideias? A gente não tem dúvida disso. Mas e se esses caras quiserem tocar isso aí junto? Como é que vai ficar? Vamos ver? Todo mundo, vocês entenderam? O mesmo solo que vocês fizeram. Tenta lembrar aí. Vamos fazer tudo junto. Tudo junto agora. Vai, 1, 2, 3 e... vai! Não, para! Gente, muitas vezes, esse é o som que a igreja está fazendo para o mundo. O meu jeito, a minha forma de fazer, os meus projetos, eu andar, o pessoal vai me usar. Sabe o que acontece? A consequência disso tudo é que o mundo escuta esse barulho e fala assim: igreja, reino de Deus, isso eu não quero. Com esse barulho, isso eu não quero de jeito nenhum. Ah, se só existisse você, tudo bem, pode fazer o solo. Você viu que estava legal quando cada um estava fazendo o seu? Tudo bem, você pode fazer uma carreira solo, mas entenda, você é membro de um corpo, você é membro de um time, de uma equipe. Você faz parte de uma visão. O compositor entregou para a gente uma melodia, e o mundo está esperando ouvir o som de uma igreja harmoniosa. Harmoniosa. O mundo está esperando a gente se amar. É por isso que Jesus falou para a gente: ó, quando vocês se unirem, o mundo vai reconhecer o Pai como Senhor. É gente boa tocando junto, sabe, fazendo junto. Esse barulho horroroso que a gente acabou de produzir aqui, cada um fazendo do seu jeito, é o barulho muitas vezes que nós estamos produzindo para o mundo ver. É o barulho que muitas vezes você como família está produzindo. Só tem gente treinando. Não, aqui lá em casa é assim, os dois são muito capazes. Espera aí, isso não faz com que você não entre em acordo? Sabe o que vai acontecer? Você vai se matar, cara. Poxa, tem tudo para você ser um sucesso na vida, mas você não consegue andar com pessoas. Sabe o que vai acontecer, meu querido? Isso não tem a ver só com o evangelho, não, tem a ver com a tua vida. Tua vida. Enquanto a gente não entender que o QR é mais importante que o QI, que o coeficiente de relacionamento é mais importante que o coeficiente de inteligência, a nossa vivência é limitada. Aí nós trabalhamos e não fazemos nada, não construímos nada. Daí fala, só pode ter uma maldição perante mim, tudo que eu construo destrói, tudo que eu tento construir sempre tem um limite, as pessoas estão me boicotando. Será que é você que não se boicota? Será que o que sai da tua boca é barulho, da tua vida é barulho, porque você não consegue andar em acordo com aqueles que te cercam, que Deus colocou do seu lado para fazer algo? Sabe, eu tenho um desafio para você hoje, para a nossa igreja aqui. É uma mensagem para todo mundo, mas muito para a nossa igreja. Eu tenho um desafio para você e para a nossa igreja aqui hoje. Pague o preço de ser um só coração no Senhor, com aqueles que te cercam. Eu tenho um desafio para você, que já tem vindo aqui há um tempo.
que acha legal, que pensa que pode ficar escondido. Meu irmão, evangelho não é culto, evangelho não é sensação, cristianismo é uma experiência comunitária. Ah, mas eu me machuquei já, eu vou me machucar de novo. Não vou te enganar, você até vai, porque são pessoas. Eu faço de tudo para não machucar ninguém, eu tento. Gente, você não tem noção de como eu tenho, mas de vez em quando eu machuco. Mas agora, você tem duas escolhas: ou você mutila a essência e o princípio do evangelho de igreja, que foi instituída pelo próprio Cristo em Cesareia de Filipe, e por consequência disso, você é infeliz por resto da vida, porque está, mas não faz parte, está presente, mas não faz parte. Ou você fala assim: hoje eu volto para a essência do evangelho comunitário, hastio a bandeira do reino de Deus e falo: eu pago um preço de ser um só coração no Senhor. E aí eu falo mais para a nossa igreja. Eu não sei qual é a sua experiência, eu não sei se a visão celular te machucou em algum momento, se o discipulado te machucou em algum momento, eu não sei se usaram de você, mas eu posso te pedir mais uma vez: rapaz, existe uma visão aqui, eu sei que aqui, nós temos vivido isso. A nossa igreja é uma sobrevivente da pandemia, porque cada cristão era um ministro. Nós não tínhamos igreja quando a pandemia começou, igreja física, eram 4 meses de cinema, que a gente estava no cinema. A igreja a nossa igreja cresceu na pandemia. Por quê? Porque cada cristão era um ministro, porque a gente se cuidou online, a gente vivia no Zoom da vida, a gente continuou se amando. Cara, olha o princípio. A visão celular, ela tem disso, ela é extraordinária. Uma das coisas que ela é extraordinária é porque nós pagamos o preço de termos uma visão bem estabelecida e falar: vamos caminhar junto com ela. Sabe que você está de mão dada hoje, mas não está caminhando? Quantos que estão aqui hoje, que são impactados pelo que Deus tem feito aqui no nosso meio, e Deus tem feito coisa tão grande, tão legal, tão bacana. Quantos estão aqui hoje, mas que não querem dar o próximo passo, por causa das suas razões? Mas o Senhor fala para você: podem andar 2 juntos, se não estiverem de acordo. Talvez é momento de tomar um passo. Talvez é momento de tomar um passo. Diga sim, eu quero abrir minha casa, eu quero liberar uma célula. Diga sim, eu quero discipular pessoas. Diga sim, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo através da comunidade que eu estou inserido. Diga sim. Sabe? Eu queria que, se a gente conheceu um grupo que tinha projetos pessoais e quando tocava junto era uma bagunça, eu queria fazer uma coisa: e se a gente tocar todo mundo junto, como é que fica? Jedson, você pode começar tocando? Vamos tocar a mesma coisa. Enquanto todos tocavam diferentes, o que eu percebia era a performance de quem estava tocando. Agora, quando todo mundo começou a tocar, eu percebo só um sendo exaltado. Você já reconheceu a melodia e você já está cantando: santo, santo. Ou seja, quando uma igreja caminha em direção ao diabo, não é um nome que prevalece,
é o nome de Jesus que é glorificado. Você pode ficar de pé no seu lugar agora? Eu não queria que você cantasse, eu queria que você escutasse o som de uma igreja harmoniosa. Ó, cada um tem o seu papel. Um tem um papel de estrutura, e eu seguro ritmicamente. O outro dita a melodia, dita o caminho. Esses são estruturas, e esses aqui dão o recheio do que tem que acontecer. Cada um tem um papel, e quando cada um tem um papel, todo mundo glorifica o nome daquele que conduz a banda. E esse é o Jesus que nós servimos, o Senhor e Salvador da nossa vida. A Ele seja honra e glória para todos sempre. Sim, é a igreja que é levantada, mas é o nome de Jesus que é glorificado. Não é nome de pastor, não é nome de líder, tem a ver com o nome do Senhor. Ele é exaltado e Ele é poderoso. Ele é o nome sobre todo nome. E agora nós podemos cantar. Sabe por quê? Porque nós já identificamos a melodia, não é mais barulho. Vamos cantar? Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de... Tu és santo, Tu és santo, santo. Seja exaltado Deus, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Eu tenho um apelo a fazer. É um apelo para você hoje. Talvez para alguns é mude de direção. Mude de direção. Para de tentar anular força. Talvez você esteja genuíno. São dois projetos bons. Você está certo no que você está fazendo, mas você tem caminhado em direção à porta do inferno. Então mude de direção. Está na hora de mudar de direção. Direção em relação aos seus negócios, direção em relação à sua família, direção em relação aos amigos. Tem alguns aqui que precisam abandonar amigos que já estão indo para um outro caminho. Sabe? Tem gente aqui assim, que hoje sabe o que precisa, sabe o que tem que fazer, mas continua medindo força com aquilo que te leva para o buraco. Mude de direção. Mata seu ego, mata seu eu. Muitas vezes não é porque está errado ou certo, é porque eu vou estar derrotado. Não é sobre você, não é sobre a sua liderança, é sobre o nome de Jesus sendo glorificado. Mude, volte ao Calvário, crucifica teu ego lá naquela cruz e volte dizendo de lá: eu sou servo do Senhor Jesus, eu sou parte de um corpo onde Cristo é o centro e é Ele quem sobressai. Presta atenção naquilo que eu vou falar. Você, Júlia? Não, você machucou muito. Dani, vem cá. Aqui, ó. Talvez você é assim com Jesus. Assim. Jesus, sei sobre quem você é gente boa pra caramba. Acredito que você é só o caminho. Mas o que isso significa, gente? Significa o quê? Nada. Agora Jesus anda para lá. Dessa vez eu ganhei. Essa aqui me derrotou no primeiro culto. Sabe por quê? Porque quando Jesus te chama para caminhar com Ele, você vai para um canto e Ele vai para o outro. Chega de queda de braço com Cristo, gente. Está na hora de começar a viver o caminho, a verdade e a vida. Tu sabe bastante, né? Foi criado inclusive mamãe crente,
Papai crente. Ah, já frequentei seus versículos de cabeça. A pergunta não é se você sabe, você tem andado? Eu quero dar uma oportunidade agora. Você que quer começar uma vida nova com Jesus hoje, essa manhã. Você que quer começar uma vida nova com Jesus hoje, essa manhã. Feche seus olhos e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Pode falar no seu coração, não precisa botar para fora não. Senhor Jesus, sou falho. Te conheço, mas não ando contigo. Eu hoje entrego a minha vida a Ti. Eu sou Teu. Entra no meu coração. E assim eu oro, no Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Você continuou de olho fechado e de cabeça baixada. Se você orou comigo, levanta sua mão lá no alto agora. Você orou comigo? Deus abençoe, 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 Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Alguém? Deus te abençoe lá debaixo da galeria, mais alguém? Deus abençoe. Lá na galeria agora, tem alguém que orou comigo? Levanta sua mão, se você orou comigo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Estou vendo vocês. Tem alguém aqui hoje voltando para os caminhos de Jesus, voltando para o Evangelho hoje? Levanta a sua mão lá em cima. Se você está voltando para os caminhos de Jesus hoje, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui voltando? Lá debaixo da galeria tem alguém voltando? Lá em cima, na galeria, tem alguém voltando para Jesus? Levanta sua mão. Todos que levantaram suas mãos agora, bota sua mão lá no alto agora. Foram muitas pessoas e eu quero terminar orando por vocês. Isso. Coloque sua mão no alto agora. Isso. Senhor Jesus, eu entrego esse povo para Ti. Senhor Jesus, cuida desse pessoal. Senhor Jesus, eu venho te pedir nesse momento que esse povo ganhe raiz no Teu Evangelho. Nesse momento eu venho te pedir, Senhor, que esse povo seja visitado pela Tua presença e pelo Teu Espírito. Senhor, que a aliança que eles têm hoje não tem a ver com a igreja, não, tem a ver contigo, que hoje eles decidiram andar contigo. Então fortaleça os passos deles, fortaleça o caminho deles. E eu venho te pedir, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus, para a honra e glória do Teu nome, ajuda-nos como igreja a consolidarmos o caminho deles. Nós entregamos os Teus servos a Ti, são Seus servos. Nós não sabemos as dores, nós não sabemos o histórico, Tu sabes, e Tu os chama novamente, ou os chama pela primeira vez, para caminhar em direção a Ti. Cuida dos Teus servos, Senhor, eles são Seus, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Nós te amamos, Senhor, e assim oramos no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos sair cantando essa melodia daqui. Santo